Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje com um assunto, muito importante e eu trouxe uma pessoa muito especial para puxar esse papo comigo. E aí, gente, tudo bem? Conhecida de vocês já, psicóloga, minha amiga. Muito prazer, sempre muito bom estar aqui. Brenda Yuri. Gente, Brenda, por gentileza, apresente nossos convidados. Gente, hoje nós temos dois convidados que são muito queridíssimos e muito especiais. Nós temos aqui o André, vou até conferir aqui o currículo dele, porque é um currículo extenso. Ele também é meu colega de trabalho, ele é psicólogo também, psicólogo clínico. E ele, galera, é especialista em psicologia analítica. Ele atua como psicólogo. E ele também já foi psicólogo lá na Fundação Padre Emílio durante 5 anos. Então ele também é docente lá na UniFSP. E o Sandro, ele é cuidador de idosos lá... cuidador lá na Padre Emílio também. E ele é graduado em engenharia e também está transicionando para a carreira agora docente, é isso mesmo? Isso mesmo, professor. E esse desafio, como que está sendo para você? Da transição? A transição, na verdade, está acontecendo meio que natural. Uma coisa que eu sempre quis, só não sabia que eu queria. Daí, a partir do momento que eu terminei a engenharia, foi o ponto que eu parti e estou seguindo agora a carreira. E estou transicionando. Que legal. E o André, também professor, psicólogo. Exatamente. Estou aí dentro da psicologia, vai fazer 8 anos já. Né? Então, tem sido uma experiência gostosa, né, de exercer a profissão. Que ótimo. Gente, de antemão já quero agradecer vocês terem aceito o convite para compartilhar um pouco da história de vocês. É uma história muito bonita. A gente estava conversando em off aquele dia, vocês compartilharam, eu fiquei bastante impressionado. E esse podcast é para abrir a mente de muitas pessoas que têm preconceitos e também instruir as pessoas que também querem fazer adoção, outros casais. E, a gente tava conversando em off aqui, né? Nem sei se pode começar por isso, né? Mas a gente tava conversando e eu perguntei para vocês por que, né, na minha visão, assim, que eu tenho mais conhecimento de pessoas que são casais homoafetivos e fazem adoção, que vamos dizer assim, aspas, né? Casais tradicionais. Como que vocês veem isso? Como que foi essa iniciativa de vocês fazerem adoção? Como é que foi isso para vocês? Bom, acho que partindo da questão dos casais homossexuais acabarem procurando mais adoção do que os casais não homossexuais, né, os casais héteros, eu acho que é a partir do ponto que a gente coloca como o natural das coisas, né? A gente casa e tem filhos, né? Então os héteros normalmente procuram em primeiro lugar o filho biológico, né? Ter o filho gestar. E dos casais homossexuais, em sua maioria, já pensam logo na adoção. Porque às vezes, com a questão, por exemplo, mulheres, né, conseguem ainda inseminação, alguma barriga de aluguel, alguma coisa, mas a maioria já parte mesmo para a questão da adoção, porque a gente não vai conseguir ter o biológico mesmo. E pra gente, foi uma coisa que a gente sempre conversou sobre, né? Desde que a gente começou a se relacionar, é um assunto que já estava em vigência pra gente, a questão de adoção de filhos. Assim, A gente se conheceu em 2014, na própria fundação. Na própria Fundação Padre Emílio. Que legal. Eu comecei a trabalhar lá em janeiro, né, desse ano, e a gente começou a namorar em agosto de 2014. De 2014. Isso, agosto de 2014. E ali mesmo a gente já... Faz 8 anos já que vocês estão juntos. Vai fazer 8 anos que a gente está junto. Sim. Né? Foi uma experiência gostosa a gente ter trocado sonhos, né? Então, logo no começo do relacionamento, então a gente já pensava na questão da adoção, né? E da adoção tardia em si, né? Então, é claro que ao longo do tempo a gente vai tornando mais madura a ideia, né? E foi o que foi acontecendo com a gente. Vocês não optaram assim por um bebê? Por que vocês pensaram em fazer a adoção tardia? Bom, eu acho que o incentivo nosso da adoção tardia, eu acho que veio da própria TV. A própria TV, porque a gente, quando estava pensando em entrar no processo de adoção, conversando sobre, a gente acabou vendo matérias, né, no Fantástico, no programa Encontro da Fátima Bernardes, estava falando sobre adoção tardia. Então é uma coisa que já abriu minha mente. Falei, nossa, é verdade. Tem muitas crianças em abrigo com adoção tardia, são mais de 7 anos, né?
e que estão lá, e quanto mais idade elas têm, menor a chance de ela ser adotada. Então elas vão ficar lá até completar a maioridade e vão ser colocadas para fora, né? Então abriu a nossa mente já para isso, né? Nos próximos programas que a gente estava assistindo. E esse tipo de informação toca, né, a gente no sentido assim, né? A gente quer ser pais, né? Nós temos essa disponibilidade, né, de amor, afeto para dar. E de repente a gente vê crianças, adolescentes que não conseguem ter a esperança de, às vezes, até sair do abrigo, né? Então vão ficar ali até completar 18 anos, né? Porque eles não podem ficar mais, né, do que esse tempo, mas sem ter a experiência de ter uma família, um lar, né? Então isso acho que encaixou, né? Gente foi um que com encaixe. amor para dar, e gente que precisando de amor, então encaixou. Exatamente. Então acho que foi um encaixe no nosso desejo e foi assim, né? E é muito bonita a história de vocês. Até hoje, quando a gente foi um pouco antes de gravar o podcast, a Brenda fez um post no Instagram dela falando que ela também foi adotada. Eu não sabia. E isso eu achei muito bonito, porque eu acho como tudo se conversa, e ela vai contar com propriedade, né, como que isso afetou a vida dela. E, gente, como que foi para vocês, né, o início desse processo? Quando vocês começaram, vocês sentiram que foi muito difícil? Conta um pouquinho pra gente a história de vocês. Então, a gente, né, como já havia dito, a gente sempre teve esse desejo, já conversávamos sobre, né, a questão da adoção, mas a gente sempre ficava esperando o momento oportuno, né? Tipo, quando que a gente vai adotar? Quando tiver uma casa? Quando tiver um carro, a gente tinha moto, né? Não, pra gente ter um carro, ter a casa, ter dinheiro sobrando, e o momento nunca chegar. Até que a gente percebeu que não existe um momento. Não, esse é o momento exato, tá tudo perfeito, pra gente não tem. Não existe esse momento. Mas houve uma intenção inicial da gente criar uma estabilidade, né? Sim. Vamos ter a nossa casa própria, vamos ter um carro, porque vai que precisa levar para o hospital, alguma coisa assim, a gente de moto, né? Mas a gente percebeu que não tem um tempo certo. Que não é necessário isso, né? Eu acho que se você... A criança que não vai passar fome, e você vai poder dar todo o amor que você puder para ela, é o que é necessário. Né? Ela não vai passar dificuldade, você vai conseguir dar o amor e a atenção que ela precisa, é o suficiente. Então você não precisa de uma casa própria, você não precisa de um carro. Essas coisas a gente coloca na cabeça, não, tem que ser o melhor, perfeito, né? Mas acho que todo pai pensa assim, né? Quero dar o melhor pro meu filho, né? Então, a gente partiu disso. Daí, quando a gente pensou, nossa, não vai ter um momento melhor, tipo, porque vai ficar sempre com algum empecilho. Daí a gente falou, não, vamos entrar agora, vamos entrar com esse processo. Daí a gente entrou com o processo no final de 2018, dezembro de 2018. A gente procurou saber o que precisava, até por incentivo também de uma amiga nossa que tinha adotado. E daí ela falou pra gente o que a gente tinha que fazer e tal. Daí a gente tem que procurar a vara da infância. Eles vão passar uma listagem de documentação. Isso aqui em Avaré. Aqui em Avaré. Aqui em Avaré. A Tatiane, não sei se pode falar nomes, né? Eu já falei, né? Mas ela também passou por um processo de adoção. Que legal. Ela é mãe solo, né? E quando chegou o filho dela, aquilo mais que reacendeu na gente. Não, agora é o momento, né? Então, a gente entrou em contato com ela falou, olha, procura a vara da infância, vão te entregar uma lista de documentos, né? E foi o que nós fizemos. Nós procuramos a vara da infância, fomos bem recebidos lá, entregaram para a gente a lista e a gente providenciou tudo que estava, né, lá descrito, né? E não é uma lista complicada, difícil. Não é uma lista, é uma listagem que você vai colocar lá se você vai adotar sozinho. Você pode. Aliás, vamos começar do princípio. Quem que pode adotar? Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode adotar. E pode ser uma união estável com outra pessoa, pode ser uma união civil mesmo.
ou sozinha também pode. Ah, uma pessoa sozinha consegue fazer uma adoção? Pode, tem... Independente do igual, sexo. Dependente. Ótimo. Que legal, não sabia disso. Uhum. Mas pelo que nós conversamos, o processo não foi tão bonitinho assim como a gente imagina, né? Porque vocês contaram que foi muito demorado e muito burocrático, né? E que vocês encontraram as crianças de outra forma, né? Como que foi isso? Vamos chegar lá na parte difícil. Essa é a parte fácil, a gente vai chegar na parte difícil. A parte da documentação foi fácil, né? Foi super Só um fácil. papelzinho. Exatamente. Então, dá pra pedir o documento do casal. Não precisa estar casado necessariamente, pode ser uma comprovação de uma união estável. Isso é para você adotar com duas pessoas, né? Se for sozinho, então você não precisa dessa parte. E fotos da casa, e eles pedem também um atestado de Sanidade mental. Com um psicólogo mesmo pode fazer esse atestado, você pode passar por um psicólogo. Fica a critério do psicólogo como que ele vai fazer o procedimento. Que legal. E daí a gente encaminha de volta essa documentação para a Vara da Infância, e a Vara da Infância encaminha para o Ministério Público. Daí eles entram em contato. Não demorou muito, acho que foi menos de um mês eles entraram em contato, falaram que o Ministério Público aprovou e ia dar início no processo. Daí a gente fez... Daí o processo ele consiste em a gente fazer um curso. Isso varia muito de município, varia de estado, varia muito. Aqui em Avaré, o curso foi uma tarde, foi com palestras, com conversas, com depoimento de outras pessoas que adotaram. Eles foram lá para conversar com a gente. Tudo. A própria juíza, né, presente também. Sim. E a gente sentiu desde o início um preparo do fórum, que a gente teve contato aqui, com a questão de ser um casal homoafetivo. A gente achou que talvez eles não iam lidar bem, sei lá, alguma forma de preconceito, alguma resistência. E não, a gente foi muito... Felizmente a gente vai com essa ideia, né? Sim, a gente acaba, né? Já vai esperando que aconteça alguma coisa, né? Já se preparando, né? Mas não, fiquei até surpreso da forma que a gente foi tratado, né? Legal. Naturalmente. Que bom, né? Que ótimo. Aqui, pelo menos, aconteceu isso com vocês, né? A gente não sabe, né? Outro lugar. Mas que Mas bom, o né? pessoal do fórum mesmo falou que é feito um trabalho em cima disso. Eu não sei se é no estado de São Paulo, eu não sei dizer qual o alcance, mas ela falou que é feito um trabalho para o pessoal estar preparado mesmo para receber qualquer tipo de família. Ah, que legal. Ótimo. Até porque, né, o foco ali é a criança, né? Exatamente. É até isso que eles falam. A adoção não é para pais que querem filhos, é para filhos que precisam de casas de pais. Olha Então que legal. o trabalho é voltado para eles. Que Né? legal. Que legal. E depois disso? Porque hoje vocês têm 2 filhos, né? Sim. 2 filhos. E eu vi, pelo que vocês me contaram, não foi algo tão simples assim, tão fácil, né? Além depois dessa parte da documentação, né? Então, né? Então, depois que a gente fez o curso, que foi só essa tarde, é que para poder adotar, a gente precisa estar habilitado para adoção. Então, a gente tem que passar todo esse processo. Que depois do curso, a gente tem entrevistas com a psicóloga, com a assistente social, individualmente, depois nós dois juntos, eles vão na nossa casa visitar. O processo todo a gente entrou no final de 2018, em dezembro de 2018, em outubro de 2019 a gente saiu a nossa habilitação. Daí nosso nome foi inserido no Cadastro Nacional e a gente estava habilitado para adoção. E é muito lindo quando chega, né, pra gente a carta, né, dizendo que nós estamos habilitados. Sim. Porque a partir daquele momento nós estamos, então, de forma oficial gestando uma criança. Sim. Né? Um dos pontos emocionalmente, né? difíceis, né, foi antes da habilitação, que vem também um questionário pra gente do perfil da criança. Que esse foi muito difícil de preencher. Seria esse questionário? Porque você vai colocar ali a idade que você quer, de que idade até que idade, a raça, a cor da criança, você tem que colocar se você aceita se é uma criança vinda de pais drogaditos, soro positivo, se você aceita crianças com deficiências tratáveis ou não. Então é muito, muito difícil, porque tudo que você coloca aqui não é uma gama de crianças que você não sabe o que poderia acontecer. Não sabe, você está negando e nem sem conhecer. Então é muito difícil. Porém necessário, porque isso evita lá na frente para as crianças, para os adolescentes, uma possível devolução que pode acarretar mais traumas para a criança e mais dor ainda, né? Então, assim, para a gente que está adotando é difícil, mas é algo necessário para o processo. Tanto é que a gente ficou com a ficha, a gente ficou com essa ficha o quê? Ficamos um tempo com essa ficha, 2 semanas,
para, sabe, né, digerir, pensar, conversar, colocar o xizinho. Que até no próprio curso mesmo é falado pra gente, que eu até gravei isso, né? Não é pra você ser herói, é pra você o que você consegue, o que você aguenta. Não é pra ser herói. Tem que, né? Que lindo. E como que foi o processo de gestar para vocês? Difícil. Difícil. Quando vocês notam assim que ele é de exatas, eu sou de humanas, né? Então assim, eu acho que isso traz também, né? Acho que, né, cada um vai ter o seu jeito de lidar emocionalmente com o processo de gestação. Então essa espera é difícil, porque assim é que você não sabe quando. O seu nome está no Cadastro Nacional de Adoção. Isso quer dizer que a qualquer momento o seu telefone pode tocar. E você não tem como saber. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, pode ser agora. Né? Então a gente fica naquele processo. Eu lembro que na época eu avisei os pacientes: olha, se o meu telefone tocar, pode ser meu filho. Né? Então assim, muita gente gesta junto com a gente, a família, as pessoas próximas, né? E foi interessante que os pacientes todos, não, claro, né? Poxa, que legal, vibram com a gente nesse momento. E então, muita ansiedade, né? É um processo que a gente tem que ter um autocontrole grande. Como que foi para vocês? Vocês têm 2 filhos, como que chama o nome deles, por favor? É Marcos e Vitor. Marcos e Vitor. Qual vocês adotaram primeiro? O Marcos. O Marcos. E como que vocês chegaram até ele? Como é que foi isso? Então, como eu havia dito, a gente tinha visto, né, na TV falando sobre adoção tardia, né? E depois que a gente estava habilitado na mega ansiedade, porque quando a gente entra no sistema nacional, a gente está de forma passiva, né? Então a gente está ali esperando a nossa posição cruzar com o perfil de uma criança disponível no abrigo. Quando cruzar os dois, daí é feito o encontro, né? Isso é a forma passiva. Daí a gente acabou vendo novamente sobre a adoção tardia na TV, falando sobre a adoção sobre a busca ativa, que são alguns sites, tem aplicativos também, que trazem algumas crianças, né, para ficarem visíveis, né, e você conhecê-las e buscar elas, né, ir atrás delas. E daí a gente ficou sabendo do site Adote um Boa Noite, né, que é um projeto aqui do estado de São Paulo. Como chama? Adote um Boa Noite. É um site que está ativo até hoje, né? E lá é um projeto do estado de São Paulo, aonde visibiliza as crianças que estão prontas para adoção, né? Isso numa faixa etária, eu não me recordo. Eu acho que é acima de 7 anos, acima de 7. Ou crianças com comorbidades também. Que são as menos procuradas. E aquilo, né, tocou, encaixou na nossa necessidade. Aí vocês entraram no site. E foi a gente abrir o site para dar uma olhada. Né? Eu tinha aberto o site primeiro, eu só dei uma passada assim, eu não sabia se aquelas fotos eram crianças realmente que estavam lá, eu preferi não me avançar muito. Tentei ver se eu conseguia mais informações, assim, não consegui, estava muito superficial, daí eu deixei para lá, eu só conferi e mandei para o André para ele ver. E aí eu lembro que foi uma segunda-feira e eu entrei no site, eu estava na clínica, né? E eu vi a foto do Marquinho no site, né? E assim, a gente não tinha conversado sobre as fotos, sobre nada, né? Ele mandou o link e tal, então eu entrei, eu vi a foto do Marquinho e eu circulei, né, no celular assim em azul, né? E mandei pro Sandro, né? Dizendo assim: amor, nosso filho. Eu até falei mais alguma coisa, né? Vamos realizar o sonho dele, né? É porque tem uma foto de várias crianças lá, né? E daí tem um pequeno texto falando, sei lá, o do Marquinhos era: gosto muito de ver TV e meu sonho é ser um construtor. Oi, eu sou o Marcos, gosto de ver TV. Anos. E aí eu mandei pro Sandro assim: amor, a gente encontrou o nosso filho, né? Vamos realizar o sonho dele, ser construtor, né? E mandei. Nisso o Sandro estava lá na Fundação Padre Emílio, ele estava de plantão. E para minha surpresa, assim, ele já ligou no Fórum de Itu,
Aí eu olhei a foto e já me identifiquei automaticamente. Falei, ai meu Deus, é meu filho. Ele já ligou lá no fórum Já de liguei, Tu porque a única informação que eu tinha lá era a vara da infância e Tu. Mas não tinha telefone, não tinha contato, não tinha nada. Eu busquei no Google lá, achei o fórum de Tu. Deixa eu resolver isso aqui. né? Deixa eu perguntar. A gente queria informações, né? Porque assim, aquilo tocou, gente, né? Então assim, aí o Sandro ligou lá e o que eles falaram, né? Assim, eu liguei pra perguntar se o Marcos ainda tava lá pra ser adotado. Você já tinha sido? Não, ele tá aqui ainda. Vocês querem vir aqui na sexta-feira pra gente apresentar o caso? Isso era tal? segunda. Pra gente falar sobre ele. Não, então tudo bem, a gente vai sim. Daí a gente Vocês não vão conhecer o Marcos, né? Vocês vão conhecer o caso, né? Os técnicos vão mostrar pra você. Claro, vamos pra Itu, né? Fomos nós pra Itu na sexta-feira. Né? Fomos pra lá, né? A ansiedade já tava na 1000 já. E daí lá a gente conversou com a equipe técnica, o psicólogo, o assistente social de lá. E daí eles falando de como que o Marcos era, um pouco da história dele e tal. E daí falaram, viu, ele tá vindo pra cá. Vocês querem conhecer ele? Eu fiquei claro, né? Daí a gente conheceu ele pessoalmente, tudo. O Marcos, no começo ele chegou, ele tava meio tímido, tal, meio acanhado. Quantos anos ele tinha nessa época? Tinha 12. 12. Ah, ele já era grandão. 12 anos. 12 anos. E eu encantado ali já com ele. Daí como que foi a história dele? Tipo, ele cresceu lá? Como que foi isso pra ele? Ele passou boa parte da história dele dentro do abrigo. Como é que foi esses primeiros 12 anos de vida dele? Ele foi pro abrigo com 5 anos de idade. 5 anos, depois tentaram novamente voltar com a família dele. Daí aos 8 anos, mas novamente a família, por não ter condições de cuidar, ele tem mais irmãos também, voltaram novamente pro abrigo. Vocês têm, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas o porquê que as pessoas levam as crianças à adoção? Tem algum dado disso? Acho que existem vários fatores, né? Então, assim, no caso do Marquinho, não foi um fator de abandono, né, de rejeição. Sim. Né? Foi um fator de condição mesmo, da família não... Isso, da família não ter condições de criar. Porque ele cresceu, então, com a mãe dele até uma certa idade. Exatamente. Sim, com os pais biológicos. Com os pais biológicos, irmãos, né? Mas tem outros fatores, em outros casos, que aí seria casos de abandono mesmo, de rejeição. Exemplo assim, uma criança, que cresceu até os 5 anos, né? Com a família, cria um laço, né? Agora vocês, psicólogos, melhor vão saber responder isso, né? Mas como que é uma criança que cria esse laço com mãe, pai, irmãos, até 5 anos, e depois vai morar num abrigo, passa 7 anos, depois tem uma nova família? Como que a gente não pode, assim... quando a gente está lidando com a adoção, nós estamos lidando com a perda. Nós estamos lidando com, às vezes, um pacote de perdas, né? Então, eu penso assim, que olhar para a história da criança, do adolescente que tá vivendo a adoção, é olhar para uma história de perdas, que precisa ser reconhecida, validada, trabalhada, né? Sentida. É doloroso sentir a perda. Qualquer um de nós já sofreu perdas, né? Então, a criança que está no processo de adoção, ela está lidando com a perda. Então, para a gente, o que é uma alegria, poxa, nosso filho, e até para ele também, nossa, né, eles me querem, e tal. Para a gente, o que é uma alegria, para aquela criança, ela já vem sensibilizada pela perda. Então, é muito delicado, sabe, isso. E como que foi pra vocês a primeira vez que vocês olharam o olho do Marquinhos? É o nosso filho. Pra mim foi uma identificação na hora. Eu tava até esperando que isso não acontecesse. Eu automaticamente eu fico pensando no pior, né? Eu fico pensando... Não sei como é que é. Exatas, né? Tipo, eu penso no pior, as probabilidades piores são maiores, né? Eu não vou me decepcionar. E foi muito curioso, porque assim, quando os técnicos estavam passando pra gente, né?
o caso do Marquinhos, né? E eles ofereceram, né? Pra gente, e aí, vocês querem conhecer o Marquinhos? E a gente, claro, muito mais agora, né? E eles ofereceram pra gente encontrar com o Marquinhos ali mesmo, no fórum, né? E a hora que o Marquinhos entrou pela porta e assim, o olhar, né? É o sentimento, né? Tipo, é ele, né? E foi curioso que o Marquinhos, ele é muito extrovertido, né? Então, assim, ele entrou na sala... Ele tava meio contido a hora que ele entrou. Ele tava meio contido, ele entrou, sentou, tinha uma roda, né? Ali havia um técnico, psicólogo, assistente social, a gente. E ele tava sentado da nossa frente, mas né? do outro lado da sala. Né? Então, assim, aí teve um momento que ele falou assim para os técnicos: vocês dão licença pra gente? Ou seja, dá licença pra gente que eu quero ficar sozinho com eles, né? E os técnicos, poxa, claro, a gente não quer atrapalhar esse encontro, né, tal. E aí os técnicos levantaram, saíram da sala, e o Marquinho, ele levantou da onde ele estava, ele por iniciativa dele, e ele sentou do nosso lado, né? Então, ali a gente ficou, o quê? Quantos minutos conversando? Quase uma hora. Quase uma hora conversando, uma conversa muito solta, e ele perguntando da gente, a gente perguntando dele. Então, assim, houve um encontro ali, uma assim, conexão, né? Uma conexão. Uhum. Houve uma conexão muito forte ali, inegável. Vocês tiveram medo antes de chegar lá e não ter esse recebimento? Claro. Sim, é um receio que eu tinha de eu não me identificar. Tipo, tô com a criança aqui, mas não tô me conectando com ela. Eu tinha esse medo, mas não sei, foi muito natural. Eu cheguei e já automaticamente me conectei. Meu filho vem aqui, que ele já não vai embora. Tanto é que a gente quis trazer ele pra Avaré ali, depois da conversa mesmo. Vambora com a gente. Os técnicos tentaram, né, conversar com, não sei se era juiz ou juíza. Era o promotor. Era promotor, né, mas... Ele não estava lá, alguma coisa assim. Entendi. Então a gente teve que voltar para Avaré sem o Marquinhos. Como isso que eu tava falando... Vazio, né? Nossa. Isso que eu tava falando de ficar me preparando pro pior, né? Eu já pensava que ia ser um menino que ia ter preconceito com a gente por ser um casal homossexual. Já tava esperando tudo. E o Marquinhos foi o contrário do que eu já tava esperando. Uma naturalidade, né, sabe, né, com a gente. Tanto que a responsável pelo abrigo, quando tava levando ele pra lá, perguntou pra ele, assim... Perguntou assim do nada pra ele, que não tinha falado da gente, né? Porque caso a gente não quisesse, para não falar nada pra ele, né? E daí perguntou, o que você acharia de ter 2 pais ou 2 mães? Né? Ele falou, pra mim tanto faz, eu só quero uma família. Aí é que mora a coisa, sabe? Eu penso. Porque existem muitas teorias. Inclusive dentro da psicologia tem várias teorias, né? Tipo que, é 2 pais, 2 mães e tal, né? Mas, assim, é a necessidade da criança. Uhum. Não é isso, é assim... Não importa se é 2 pais, essa é a fala dele, se é 2 mães, eu quero ter uma família. E ele encontrou na gente essa família, sabe? É o sentimento da família em si, né? Exatamente, é o sentimento. Do acolhimento, do amor. E como foi pra vocês deixar ele lá e voltar para Avaré? Foi péssimo. Essa é a pior parte do processo. Acho que pra mim foi a pior parte, que foi a gente sair do fórum, ter deixado ele lá, e depois que veio em seguida, que foi o período de aproximação. Que o juiz, primeiro, né, que foi tinha que verificar se o Marquinhos já não estava, pelo sistema passivo, conectado a outra família. Vinculado, né? Vinculado a outra família. Tem mais essa ainda. Tem. Porque o sistema já coloca. Então eles têm prioridade a gente, porque já está no sistema. Daí o psicólogo falou, vou ver primeiro, vou entrar em contato com a família e depois eu retorno para vocês. Desenho na barriga. Então você imagina, sexta, sábado, domingo, segunda, a gente já estava pintando o quarto já. Mesmo sem a resposta. Né? Acho que é a certeza, né? Eu não sou uma pessoa muito de chorar, mas nesse período eu chorava por tudo, porque para mim era inconcebível ter encontrado meu filho lá e talvez ele não possa ser meu. Quanto tempo durou? Daí ele ligou na quinta-feira, foi uma semana depois. Caramba. Na quinta-feira, a gente estava numa loja de tinta aqui em Avaré comprando tinta para pintar o quarto dele, exatamente, né? E nisso, assim, tipo... E aí liga
Itu, né? A gente viu lá Itu. Aí o Sandro já saiu lá fora, né? Aí ele deu um sorriso, né? Já fiquei preocupado no primeiro, porque ele falou, não, realmente o Marquinhos estava pelo sistema ligado a outra família, só que eu entrei em contato com eles acabaram de adotar, então no momento eles não querem. Então eu já tirei o Marquinhos do sistema e já vinculei a vocês. Daí o juiz autorizou um período de aproximação de 4 finais de semana. Então a gente ficou esses 4 finais de semana indo buscar o Marquinhos na sexta-feira à noite e levava ele de volta no domingo à noite. Vocês ficavam... Então vamos lá. Vocês entraram com o documento, esse documento, vocês foram aprovados, aí isso foi pro... não sei pra onde lá, que não lembro. No fórum mesmo, o próprio juiz aprovou, lá, daí depois que vocês foram aprovados, vocês foram atrás, né, pelo site, vocês acharam ele, entraram em contato com o fórum de Itu, só pra dar um resumão na história aqui. Isso. Foram pro fórum de Itu, encontraram o Marquinho, amor ali, né? Aí tinha essa família que já tinha esse vínculo com ele, eles já tinham adotado uma pessoa, e nisso vocês foram aprovados. E para esse tempo, deixando bem claro, assim, bem didático, assim, porque às vezes a pessoa tem um casal que quer adotar e só para deixar bem claro. Aí depois que tem essa aprovação, vocês têm um mês que só pode ficar no final de semana. Poderia ficar só no final de semana com eles? Esse período varia muito, varia da idade, varia da criança, varia muito. O juiz estipulou, acho que 4 finais de semana dá, mas esse tempo pode ser estendido. Tem casos que ficam 2 anos em aproximação. Nossa. Sério? Sim. Por conta do vínculo, de como está a criança, né? Se ela ainda não está à vontade na casa. Isso quem faz é uma avaliação um psicólogo. A própria equipe técnica lá, o psicólogo junto com a assistente social, eles acompanham para saber se não foi suficiente, não precisa de mais tempo. Porque a gente tem que, né, que nem a gente estava falando, né? Das perdas, né? A gente não sabe, né? Como que foi, né? Isso. Esses anos, tem crianças com certeza que não tem essa mesma receptividade como a Marquinhos teve com vocês. Por questão dos traumas que teve, né? Às vezes em casa, até mesmo em alguns lugares assim, de vivências ruins, né? Que foi o que aconteceu com o Vitor. Mas aí é uma outra história, assim, mais à frente. Né? Então tem mais emoção aí, né? A questão do Vitor. Né? Lembrando, eles têm 2 filhos, né? Então essa foi a parte difícil também da aproximação, porque a gente tinha que a gente ia feliz da vida buscar e ia quase chorando levar de volta, né? Porque é muito difícil. Foram 4 finais de semana. Assim, a gente feliz, e domingo era um silêncio no carro de Itu a Avaré. Que a gente estava justamente elaborando ali deixar um pedaço nosso no abrigo. Gente. É muito difícil, é muito, assim, é surreal. Até que chegou E você sentia que ele também ficava assim? Sim. Ele sinalizava que ele não queria voltar mais para Itu, ele já queria ficar aqui. Né? Tanto até que no último final de semana eu entrei em contato com o pessoal de lá e falei, e aí, né, o que vai ser depois? Porque a gente só tem esses 4 finais de semana e depois a gente não tem mais nada. Né, o Marquinhos já quer ficar aqui, a gente não quer levar ele de volta, como que vai ser? A gente vai ter que acampar aí até sair alguma coisa do juiz, né? A gente acampa na porta se for preciso. A gente até brincou, assim, nós vamos acampar na porta do abrigo, que a gente quer o nosso filho, né? Claro que não é assim, né? Era carnaval, né? Daí ela falou, não, vou conversar com o juiz para estender mais o tempo. Daí estendeu mais o tempo, porque a gente precisa levar ele de volta. Daí ele ficou com a gente, daí tava acabando o período de novo, já entrei em contato de novo. E aí, como que vai ser, né? Infelizmente vai ter que esperar o juiz, mas a gente vai ter que levar ele. Não, vocês têm que trazer, porque sem autorização não pode ficar, vocês vão ter que trazer ele de volta. Daí a gente vai entrando em contato. Nossa, levar de volta. E nisso, assim, ele já tinha a cama dele, tudo, né? Já estava junto com a gente ali, se sentindo pertencente, né? Ao movimento da família, né? E daí, por fim, a assistente social no dia seguinte ligou para mim e ela falou, olha, eu fui atrás do juiz, né? Literalmente. Sim. E como tá dando tudo certo, ele autorizou que o Marquinhos não volte mais. Vai ficar aqui com vocês. A gente recebeu a guarda provisória do Marquinhos. E aí a nossa alegria ali, a gente chamou ele, a gente abraçou. É claro que, assim, posteriormente, né, nós tivemos que voltar a Itu, até para ele se despedir, né? Mas não mais para levar ele de volta. Não mais para levar. Se despedir,
das tias do abrigo, toda essa questão, né? Dos irmãos que estão lá, né? Então tem Porque o Marquinhos ele tem mais irmãos e eles foram cada um adotado numa família diferente. Nossa. E a maioria tá lá em Itu ainda. Ele tem quantos irmãos? 7 irmãos. 7? E eles têm contato até hoje com o Marquinhos? Sim, volta e meia ele tem contato mais próximo com 2 irmãos dele. Ele pergunta, eles conversam. Assim. Que ótimo. Meu, daí, tipo assim, vocês fizeram a adoção, deu tudo certo, né? Que bom, né? Sim. Que bom. O juiz até falou, nossa, foi rápido, né? A gente estava no período da pandemia, né? Então, assim, a gente foi durante a pandemia. O Marquinhos veio morar com a gente, tudo certo, guarda provisória, 2 semanas depois entrou a pandemia. Então, escola, tudo fechado. Então, assim, foi o início da pandemia, tudo dentro de casa. Foi um intensivão com a gente. Foi um intensivão mesmo, literalmente. Vamos ver se dá bem. Vamos testar esse negócio, né? Então, assim, foi assim. Então, não tinha escola, a gente não podia aproximar ele de pessoas, porque a pandemia, no começo, a gente não sabia o que era, tal, né? E como que, aí vem no lado clínico, assim, do caso dele, você como psicólogo, atuante, como que você via ali o dia a dia dele? Como que vocês se comportavam para ter esse sucesso, vamos dizer assim, em relação a ele, ao dia a dia? O que vocês faziam, assim, que com certeza houve a química, mas com certeza o conhecimento, o saber, ele dá o espaço dele também, o momento dele. Como que foi esse trato, assim? Tá. Às vezes algumas pessoas dizem assim para mim, André, eu acho que para você, por ser psicólogo, é mais fácil e tal, né? O olhar, o entendimento. E eu sempre respondo que são de lugares diferentes, né? Então, assim, mesmo a gente tendo conhecimento, eu tendo conhecimento de alguns processos, de como é, ali no bojo, ali no meio, né, na função, no papel de pai, né, é de um outro lugar. Ou seja, é o fazer diário. A gente está aprendendo a ser pai diariamente, né? Aí, respondendo a sua pergunta, Bruno, assim, olhando o Marquinho, ele foi muito corajoso, ele se lançou. Sabe alguém que se lança sem medo? O Marquinho, ele se lançou pra gente sem medo. Claro que no começo, aquele receio natural, né? Mas a gente via nele entrega. Desde o momento que ele chegou em casa. Desde o fórum, né? Desde o fórum, né? Então, assim, ele se permitiu mesmo recomeçar, sabe? Fazer uma nova vida aqui, né? Então, e assim tem sido até hoje. Sim. É uma maturidade para um pré-adolescente, assim, que eu vi assim, poxa, que lindo que ele está fazendo e ensinando, porque os filhos também educam os pais, né? Então, a experiência de ser educado, né, pelo Marquinho nesse período, muito grande, assim, tipo... Cara, que lindo, né? Porque é aí que você vê a resiliência, né? Do menino, com 7 irmãos, bastante, com 7 irmãos, e eu não sei se ele era o mais velho ou mais novo, mas... Tem mais velhos e mais novos. Mas ele ali, né, tendo essa vivência da experiência dos mais velhos e dos mais novos e sabendo que o que era o melhor, né? Que era seguir e se entregar no relacionamento. Meu, muito bonito de escutar isso. Se entregar numa vivência nova, totalmente inusitada, tanto para ele quanto pra gente. Essa coisa assim, eu tô preparado para ser pai. A gente pode até imaginar, mas a gente nunca tá, né? Eu acho assim que quem quer ser pai, quem quer ser mãe, mesmo num processo de adoção, né? Acho que o desejo já você já está se tornando pai a partir do desejo ali, né? E é o fazer diário, é artesanal. A experiência de ser pai é artesanal, é único, é no dia a dia. Tem dias bons, tem dias estranhos, né, amor? Tem dias ensolarados, tem dias chuvosos, mas a gente está ali junto, aprendendo juntos. Né? Logo ali no começo, desculpa, cortei. Pode falar. Mas logo ali no começo, tipo, vocês já tinham lá a cama deles
E houve esse choque aí da pandemia, que vocês tiveram que ficar em casa. Por mais assim que vocês trabalham assim, com adolescentes e com crianças e com esse público, vamos dizer assim, né? Vocês saberem ter esse trato, mas era diferente porque agora é nosso filho. Como que foi isso? Mas qual que foi o momento ali que, tipo, que mesmo durante a pandemia, né, no dia a dia ali trancado, foi difícil para todo mundo, imagina para vocês ali com uma criança nova nesse momento, mas como é que teve um momento assim que, tipo, que vocês falaram, puta, é isso, a gente tem uma família agora, valeu toda a pena esses dias difíceis com ele, assim, teve um momento rápido assim que vocês perceberam isso? Pra mim não, eu não senti isso, porque pra mim foi desde o início. Tipo, como eu falei, quando eu tive uma conexão muito forte, muito rápida com o Marquinhos. Então, até quando a gente foi se despedir dele lá no fórum e ele veio e me abraçou ali, eu já não queria soltar mais ele. Então, pra mim, não teve tipo, a partir desse momento. Se foi um momento, foi ali no fórum mesmo, quando eu já encontrei ele. Você já sentiu que eu já fizeram uma família? Que ele é meu filho e a gente já é uma família e já tá tudo certo. Não tem... E pra mim também. Mas é interessante que há diferenças, né? Assim, para mim houve a identificação inicial. Ele é meu filho, né? Mas eu fui aprendendo a me envolver com o Marquinho. Ele já vem com uma história, ele já vem com ideias. Ele é muito genioso e eu também sou, né? Então, assim, eu fui aprendendo a me envolver mais com o Marquinho, né? No dia a dia, né? Então, acho que é diferente essa identificação, né? Mas é identificação, mas não teve um momento, assim, tipo, a gente fala assim, mas, poxa, olha a nossa família, né? Foi desde o começo, né? Que bonito, cara. História, né? E como que a família de vocês vivenciou essa decisão, essa escolha de vocês? Então, foi no início, resistência, né? Família, Surpresa, amigos, né? Inicialmente pela questão de, queremos adotar. Mas tem certeza, filho é difícil de criar, não sei o que lá. Queremos uma adoção tardia. Mas adoção tardia... Quem então adota... Adota um bebê. Adota um bebê, cresce com o jeito de vocês, né? Então, muita resistência por parte da família, amigos, colegas de trabalho, todo mundo sempre falando. A resistência inicial, né? Inicial. Eu até brinco assim, gente, não façam isso, por favor, né? Porque assim, quando alguém está gestando, quer seja biologicamente ou emocionalmente, né? A pessoa já tá, né? Então assim, se a pessoa chega com a informação, olha, vou adotar, né? Adoção tardia ou não cabe ali, tipo, aborta esse processo, né? Tipo, não, adota, né? Então, é indelicado, é estranho para quem está adotante. E como que vocês lidavam com isso? Vocês, assim... Um pouco de raiva. Mas vocês rebatiam, vocês educavam, ensinavam as pessoas? Aquela bloqueada no Insta básica, né? Eu tentava abrir a mente da pessoa, né? E falar que não necessariamente adotar um bebê vai crescer do jeito que eu quero. Porque é um indivíduo, né? E ele vai crescer, por mais ensinamentos que eu dê, tudo, isso não vai ditar o caminho dele. Não vai ditar que ele vai ser uma boa pessoa, vai ser, se o adotado não vai ser. É muita coisa que interfere ali. Depende de idade, depende um monte de coisa. Né? Depende de vários fatores, né? Então, assim... E a gente tentava esclarecer com muita paciência, sabe? Às vezes silenciando, né? Então foram situações, né? Mas, até porque assim, mesmo dentro de uma família biológica, adolescentes dão trabalho, crianças dão trabalho. Sim. Então, assim, é um raciocínio... Adultos dão trabalho. É um raciocínio que não bate, né? Tá, vocês vão adotar um adolescente, se ele começar a dar trabalho, mas... Quer dizer que, então, todos os que não são adotados não dão trabalho. A gente já está adotando... Acho que tem uma ideia muito romanceada sobre adoção, né? Então, a gente nunca teve essa ideia romanceada. Até essa questão também de eu falar aqui com o Marquinhos foi para mim uma conexão muito imediata e muito forte. Não precisa necessariamente acontecer. Porque a relação é uma construção. Então você pode não ter essa identificação imediata, mas com o convívio, né?
com atenção, amor, carinho ali, isso vem, né? Isso é criado. Como todo filho. Sim. Então, se idealiza mesmo que a mãe biológica tem que olhar para a criança e já se identificar com o bebê. Não é assim, em alguns casos não é assim. Não acontece. Eu conheço amigas mesmo que quando nasceu o filho dela, ela colocou no colo, nossa, essa coisa é minha, meu filho. Meu Deus, que isso? E agora? E agora? A identificação vem com o tempo, vem com o convívio. Vou passar um recadinho pra galera. Gente, pra você que tá ouvindo o nosso podcast, tá gostando, se você tá no YouTube, clica no inscrever-se. É muito importante para você estar apoiando esse projeto. Se você tá gostando do podcast, tenha alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Se você está ouvindo pelo Spotify, você também pode assistir no YouTube. Lembrando que no Spotify você não precisa ser assinante do aplicativo e você consegue ouvir de forma offline e baixar também o programa para ouvir quando você quiser. E, gente, compartilhe com os seus amigos, para vocês que sabem que tem uma pessoa que quer adotar, que quer fazer uma adoção. Aqui vocês vão conseguir ouvir a história deles e ver como que eles conseguiram passar por todos os processos e, né, ter a família deles, que hoje tem 2. Vamos contar a história do segundo? Como que foi isso para vocês? Partiu de vocês? A gente, o desejo de ter filhos no plural mesmo, o desejo nosso era ter mais filhos, né? Até que quando a gente preencheu lá o perfil da criança, a gente colocou que aceitaria se tivesse um irmão, pelo menos. O desejo era mais, mas a casa era pequena para comportar mais. Então, se tivesse um irmão, a gente também queria. Tentaram fazer até uma vaquinha no fórum. Vamos aumentar a sua casa, então. Não é bem assim que funciona a coisa, né? Vamos devagar. E daí, quando o Marquinhos veio com a gente percebeu que ele precisava de uma atenção para ele ali, estava voltada para ele, né? E a gente sinalizou para ele, se um dia, né, você quiser ter um irmão, uma irmã, você sinaliza pra gente, né? Eu não quero irmão, não quero não sei o que. Já negou na hora. Não, mas tudo bem, guarda isso um dia. E pra gente ele sinalizou o ano passado que ele queria ter um irmão. Ele falou, pra nossa surpresa, né? Queria ter um irmão. Ele soltou na conversa assim, você tem certeza? Tenho, e tal. Ele já tava com quantos anos? 13, ano passado tava com 13, né? 13 anos. E daí a gente fez o processo de novo. Vamos entrar no site dos Autos Boa Noite? Só dar uma olhada? né? Primeiro a gente entrou em contato com o fórum aqui para reativar o nosso cadastro. Que tinha sido... Como a gente fez uma busca ativa, o nosso cadastro de forma passiva continuou. Daí a gente com o Marquinhos começaram a ligar muito pra gente para falar de outras crianças que tinham cruzado o perfil. E a gente negando aquelas crianças, dando aquele aperto no coração. Daí a gente pediu para congelar, porque a gente não ia ter como ter mais crianças naquele momento. Né? Eu queria, mas infelizmente não dá. A gente pediu para congelar o nosso cadastro. Aí dá a gente entrar no site de novo. Vai que, né? Vamos dar uma olhada, né? Só para dar uma olhadinha, uma espiadinha, né? Fomos entrar no site, né? No site novamente e, para nossa surpresa, a foto do Marquinho ainda estava lá. Sim. E aquilo mexeu com a gente. Assim, poxa. Mas quanto tempo depois? Há 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Ele tava lá ainda. Eu tava lá ainda. Foto do Marquinho aqui de novo, a foto do nosso filho, né? E aí a gente mexido com aquilo, ligamos no fórum de Itu para conversar com os técnicos de lá. Assim, Pedir para eles tirarem a foto. A foto do nosso filho tá no site, tem como vocês tirarem, por favor, tá, né? E aí a técnica... foi uma assistente social, né? Sim, a assistente social que eu conversei com ela, ela falou que eles estavam tentando tirar, outras crianças estavam lá também, mas a empresa que gerenciava o site estava tendo problemas, não estava conseguindo e tal. Daí ela soltou assim, tô até tentando colocar uma criança de 8 anos aqui, não tô conseguindo. Inclusive, eu tenho que tirar a foto do Marquinho e colocar no lugar a foto de um menino, né? De 8 anos. Isso, gente. Oi? Você pode falar mais sobre esse menino? Não, quem é esse menino, né? E aí apresentaram pra gente o Vitor, né? Todo o histórico dele com um acréscimo. Olha, o Vitor vai ser um pouco complicado, né? Assim, por conta do histórico dele, como ele chegou aqui no abrigo, ele tem medo de ter família. Sim, então, foram tentadas 8 anos. Foram tentadas várias vezes, né? Famílias adotarem o Vitor. O Vitor, ele colocava uma barreira muito grande na frente. Não quero. E a gente pensou assim, a gente quer conhecer o Vitor. Então, vamos armar uma estratégia, então.
porque era ele tava no mesmo abrigo que o Marquinhos tava, então os dois se conheciam. A gente conversou com o Marquinhos, falou tudo, não, eu quero, pode ser o Vitor, não sei o que. Daí, então vamos fazer diferente. Então a gente não vai falar que vocês querem adotar ele. Como ele conhece o Marquinhos, então a gente vai armar que a gente vai falar com ninguém, nem o pessoal do abrigo, com ninguém. O Vitor está indo para Avaré visitar o Marquinhos. É uma boa armação. O Vitor, quando crescer, vai ver esse vídeo, né? Verdade. Vai ficar sabendo agora. Foi uma boa Por um bom armação. motivo. Daí foi armado tudo isso. E daí a gente foi pra Itu, pra buscar o Vitor pra passar um final de semana com a gente, pra visitar o Marquinhos. Visitar o amigo, né? Tal, aquela coisa. Aí chegamos no abrigo. Chegamos lá, o Vitor começou meio que... Posso dizer, meio evitar a gente. Ele passava assim, não olhava. Ele percebeu alguma Ele coisa. percebeu. Né? Mas ele sabia que a gente tava indo lá pra buscar ele, pra trazer pra Avaré. Daí até o momento que juntou todo mundo, e aí, Vitor, vamos? Ele começou a chorar. Não quero ir, não quero ir, não quero ir. Na perna da psicóloga, não foi? Da assistente social. Ele grudou assim, não vou. Ele começou a chorar, mas chorar assim de um jeito Copiosamente. que... Copiosamente, como ele faz até hoje, né? Ele é super dramático. Então, Esse ator, né? eu acho também. E aí a gente ficou naquele clima, né? Aí o Marquinhos entrou em cena. Vitor, você vai conhecer minha casa, vamos pra lá e tal, nananã. Não quero ir. Né? Aí você agachou, né? Eu tentei falar com ele, eu falei, fica tranquilo, se você não quer ir, a gente não vai levar você, a gente não vai te forçar nada. Exatamente. Eu falei, mas como a gente já tá aqui, vamos no shopping tomar um sorvete, né? Quem fazer nega o alguma coisa, sorvete, né? Eu negaria esse sorvete. Daí ele foi acalmando, o Marquinhos também conversando com ele e tal, foi acalmando, ele falou, não, eu vou no shopping, se uma das assistentes sociais for junto. Daí fomos todos pro shopping tomar um sorvete. Vamos chupar o sorvete. E aí a assistente social foi meio que se afastando aos poucos estrategicamente, sabe? Mas assim que a gente chegou, o Vitor já tava super à vontade. Conversando. Super à vontade, conversando com o Marquinhos, conversando com a gente. Sim. Exatamente. Aí a gente ali chupando sorvete e tal, né? Ele olhou pra você e falou, né, que tava com medo da sua barba, né? Por isso que ele tava chorando. Ele ficou com medo, que eu era muito grande e barbudo. Ele teve medo, ele falou. Mas eu vou sim na casa de vocês e tal, né? E aí ele topou vir e passamos o final de semana juntos. Né? E foi uma delícia o final de semana e tal. Ele brincou muito com o Marquinhos, né? E a gente conversou bastante, passeou bastante. E levamos ele de volta no domingo à noite, né? Só que a gente não tinha sentido que ele tinha gostado e com a intenção, por exemplo, de ficar. Parece que a impressão que deu pra gente é que ele veio, passeou, gostou, tchau, tô indo embora. Né? Aquela coisa, eu quero morar aqui, né? Então não tinha essa informação, né? Então a gente meio assim, será que vai rolar? Não sei se não vai rolar. Eu com medo também, porque não tinha batido uma identificação imediata, igual foi com o Marquinhos. Comigo já aconteceu de imediato com o Vitor. O André foi ao contrário, foi imediato. Inverso, né? Foi de imediato e é nosso filho e tal, mas aquela dúvida, será que ele vai querer voltar? Então nós ficamos segunda, não sei quando. Acho que foi na quarta. Na quarta ou quinta, né? Segunda, terça, quarta, né? Até que uma das técnicas do abrigo entrou em contato com a gente, dizendo que o Vitor perguntou, né? Que fofo. Perguntou da gente. Ele tava querendo saber quando que ele ia voltar. Quando queria voltar. Então aquilo, assim, poxa, legal, né? Legal. E fomos nós de novo pra Itu, na sexta-feira, buscar o Vitor. Observação, Itu é quase 3 horas daqui. 2 horas longe. Que amor não faz. E assim, outro final de semana, muito legal, muito bacana. E nessa já estava no procedimento de aproximação, na parte assim burocrática. Exatamente. Por conta da idade dele, acaba sendo um pouco diferente, né? É diferente, porque o adolescente eles dão um tempo maior, no final de semana e tal. Porque o adolescente, ele pode escolher. Tipo, ele quer falar sim ou não. Tanto que a gente teve audiência depois, né, com o juiz. E o juiz perguntou para o Marcos, né? Você quer ser adotado por eles? Não, eu quero. Né? O adolescente tem essa resposta. Sim, perguntou para ele. Já no caso da criança, não. Tem uma avaliação da equipe técnica, a gente nem teve audiência. Então o Vitor veio com a gente, depois dessa segunda vez que a gente foi buscar, e não voltou mais. Já ficou. Claro, a própria equipe técnica vai perceber se a criança
realmente quer, se ela tá se encaixando ali, né? Que o caso do Vitor foi assim, então ele estava se encaixando naquele contexto, né? E já tava se sentindo pertencente. E já não queria voltar mais. Já não queria voltar para abrigo mais, né? Já estava verbalizando, né? Se a gente iria adotar ele. Então, toda essa questão, né? Então E demorou para ele chegar nesse ponto, assim, de querer ficar com vocês? Não. Não. Foi, acho que na mesma semana ele já falava, eu não quero voltar mais. Não, ele já tinha o lugar dele. Ele falava, eu tinha sonhado, eu tive um pesadelo que o juiz estava mandando eu de volta. Ai, gente. Aí eu até brinquei com ele, eu vou brigar com esse juiz se ele chegar aqui e tal, né? Isso não vai acontecer, não. Então, assim, afeto, né? Então ele se sentiu acolhido, né? A própria equipe técnica também se espantou de novo, falando, nossa, mas vocês são muito rápidos, né, pra vincular com vocês, né? Porque o processo do Marquinhos foi rápido, de vocês foi rápido. E eu acho que o fato do Marquinhos estar com vocês validou, né? Tudo isso também. A gente fala que foi o facilitador, foi o Marquinhos. Foi uma ponte pro Vitor chegar, senão não teria chego. E agora o Vitor vai chamar um outro irmãozinho, né? Então, não sabemos, né? Vontade não falta. Né? Aliás, quando a gente foi lá, não, deixa eu falar. Porque quando você visita o abrigo, né? Você tem contato com as crianças. Então eu e o Sandro, a gente troca olhares assim, não vamos. A gente foi lá, a gente volta lá pra buscar as coisas deles. Olha pra frente, olha pra baixo, meu Deus do céu. Então, vocês comentaram logo no começo em off sobre a porcentagem, né? Que a conta não fecha de pessoas que gostariam de adotar e crianças que estão disponíveis. Como que funciona isso, mais ou menos? Eu não vou saber dizer os valores certos, né? Mas a quantidade de casais e pessoas habilitadas é muito superior à de crianças em abrigos. Só que não fecha porque os casais eles querem recém-nascidos, né? Crianças com a pele branca. Então daí como eu falei, quanto mais idade tem, menos chance de ser adotado. Então eles vão ficando lá, vão enchendo os abrigos com crianças com mais de 7 anos, porque são as crianças indesejáveis, né? As pessoas não querem, em sua maioria. Por falta de informação, de conhecimento, né? De que dá certo. Então, assim, hoje nós estamos aqui para dizer que dá certo. Né? Então, sim, se alguém falar, é adolescente, não vai ter o jeito de vocês. O Marcos é igualzinho o André, e o Vitor é igualzinho a mim. E nós não estamos dizendo fisicamente, tão somente, a gente está dizendo emocionalmente. Fisicamente também, porque todo mundo dá uma zoada comigo e fala, tem certeza que aqueles filhos não é o filho, né, do André, e ele tá fazendo vocês adotar os filhos dele. Todo mundo fala que o Vitor Marquinhos é a cara do André. E é um barato, né, que às vezes eu brinco, né, com o Sandro, né? Tipo, Vitor, né? Porque são coisas assim que batem, né? Uma identificação mesmo psicológica, né? Assim. Eu achei bem legal a história de vocês. Como que você descobriu que você foi adotado? Como é que foi isso? Na verdade, foi assim, Bru. Eu passei pelo processo de adoção socioafetiva. O meu padrasto estava na minha vida desde o 1º ano de idade. Então, sempre tive a minha mãe, né? E meu padrasto, a partir do 1º ano de idade, já cuidou de mim e já assumiu a paternagem. E eu sempre tive o desejo, eu sempre fui muito curiosa desde criança. E eu não entendia quando na escola viam meus documentos e falavam, fulano X é seu pai. Eu falava, não, fulano X é meu pai que cuida de mim lá em casa. E eu nunca entendi o porquê. Então, agora em 2017... surgiu a nova lei, que é a Lei de Adoção Socioafetiva. Então, funciona mais ou menos assim. O meu processo foi um pouco mais demorado, porque logo que surgiu essa lei, os cartórios civis poderiam já incluir o nome dos pais afetivos no documento das pessoas. Só que era muito recente, então eles não sabiam como fazer isso ainda. A equipe não estava sendo treinada para esse fim. Então entrei com uma ação judicial. E nessa ação judicial, eu acabei optando por retirar o nome do pai biológico dos meus documentos, incluir o nome do pai afetivo juntamente com o sobrenome dele. Então foi, assim, relativamente rápido. Logo em 1 ano, 2019, saiu a sentença. E meu pai, agora meu padrasto, também é meu pai biológico nos meus documentos. E isso, assim, foi, acho que, uma grande conquista na minha vida. Porque as pessoas falam, nossa, Brenda, mas é só um documento. Pra mim é muito mais que isso, né? Então, assim, foi ele que me ajudou a custear a faculdade, com os custos, né? Tanto de livros, uma mensalidade. A minha CNH, né? Foi ele que me deu de presente.
Na CNH, quando eu recebi, tava lá o nome do pai biológico. Eu falei, gente, não faz sentido. Então, desde que eu recebi a CNH, eu falei, não, vou correr atrás disso. E aí que eu corri. Então, hoje também, para quem tem uma história semelhante à minha e queira fazer isso, tá muito mais fácil, porque os cartórios já estão fazendo isso. Só que nos cartórios, eles fazem também a multiparentalidade. Então, como que funciona isso? Você vai até o cartório, né, junto com o seu pai afetivo, e vocês dois acabam mediando a situação. Vocês falam assim, ó, eu quero que meu pai afetivo entre aqui nos meus documentos. Então, abre todo um processo. Você leva o RG, o CPF, toda a documentação. E o seu pai afetivo é incluso nos seus documentos juntamente com o pai biológico, né? Então, para retirar é só com ação judicial. Agora, para incluir o afetivo, é só ir no cartório, né? Paga uma taxinha super simbólica, super barata, para você ter os nomes dos documentos. Então, as pessoas podem ter 2 pais e 2 mães no documento. Isso é muito interessante. Aquela questão que a gente conversou sobre o pertencimento, né? Poxa, eu tenho agora o sobrenome da pessoa que me criou. E isso não tem preço que pague, né? Então, é muito interessante, porque é uma decisão que partiu sempre de mim, desde criança. Então, eu sei quanto isso é importante. E seu pai biológico, em nenhum momento ele participou da sua vida? Logo na infância apenas, mas eu não fazia sentido. Eu só via no domingo para passear e eu falava, pra quê? Então foi algo que partiu realmente de mim. Eu sempre fui muito geniosa também. Então aos 8 anos de idade já não quis mais vê-lo, né, nas visitas dominicais. Agora, em agosto, ele faleceu de Covid. Então, agora o processo, né, quando os pais falecem, acaba sendo muito mais fácil ainda, né? Então, eu só soube que ele faleceu de Covid e ficou por isso mesmo. Só recebi lá a certidão de óbito, né, para comprovar que realmente aquilo aconteceu e tudo certo. Então, e logo após isso, inclusive, o meu pai, meu padrasto, acabou se casando na igreja com a minha mãe, agora em outubro. Então foi também outra realização da minha vida, que eu sempre quis vê-los entrando na igreja. Eu que entrei com o meu padrasto, né, na igreja. Isso foi algo que marcou para sempre, né? Eu falei, que engraçado, né? Ao invés dele me levar até a igreja para casar, eu que levei ele para casar. Inverteram seus papéis. Ele vai te levar ainda. Vai. Se prepara, Jonathan. Viu? E vocês, em relação agora... Como que vocês veem a relação de vocês? Vocês já são casados? Como que é isso? Sim. Você falou de casamento, né? Aproveitando o gancho. A gente oficializou civilmente, a gente já tinha uma união estável e fez 3 anos que a gente oficializou no cartório, no civil. Legal. Foi uma formalização. Foi só para uma coisa, como posso dizer? Oficializar, né? Foi algo que já estava acontecendo e... Porque o casamento já existia, né? Até por questões legais também. Quando você está numa união estável, já configura uma coisa como um casamento civil. Já tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então foi só uma formalização da coisa. Por exemplo, assim, como que vocês, falando um todo, vocês 3, assim, como que vocês veem tanto o lado da adoção, como vocês fizeram, como o pai dela fez, esse lance da parte afetiva? Como que vocês veem, na verdade, o que é uma família para vocês? Tudo bem. Para mim, família é onde há afeto. Onde há afeto. Né? Então, assim, esse lugar de afeto pode ter uma mãe, uma criança, 2 mães, né? 2 pais... Amigos, né? Então, a ideia de família, que a gente chama de família nuclear, né? Pai, mãe, crianças, né? Isso é um dos tipos de família, né? Então, é assim que eu enxergo família. Então, não só enxergo, mas vivencio isso, né? Família para mim é onde você é acolhido, onde você está ali no dia a dia, né? Compartilhando as vivências, as dificuldades, as alegrias. Tá junto. E hoje, como é a família de vocês? Eu acabo concordando com ambos. Mas eu acredito muito nessa questão do pertencimento. É você realmente se sentir parte, você ter voz, você ser ouvido, ser acolhido nas horas boas, nas horas ruins. Isso acontece, né, com amigos. Eu, por exemplo, tenho uma família aqui também, porque eu moro em República, né, com as minhas colegas, né, tem a família do meu namorado, que eu também considero como minha. Então, família é onde você
pode ser quem você é, sem medo de julgamentos, enfim. Você sabe que recentemente eu conheci a filha da minha namorada. E acho que faz alguns meses já. E ela tem 4 aninhos. E, cara, é uma coisa assim que mudou minha vida. E o que ela falou de você ser o que você tudo que vocês falaram, eu vejo isso, sabe? Eu vejo que família é isso. Família é você estar num lugar onde as pessoas te amam, te aceitam, onde você doa o seu amor. Então hoje eu vejo assim, pelas dias assim, que família é isso, cara. É um amor assim que não tem preço e a gente faz tudo pela família da gente, né? O olhinho dele até brilha, gente. Mas é isso, que lindo, né? Eu acho que quando a gente parte desse princípio, né, de que família é local de pertencimento, local de afeto, né, a gente vai desconstruir, né, aquela ideia de que família é só um tipo, né, papai, mamãe, filhinhos. É também, mas não é só, né? Não é só. Então, a gente tem facilidade de entender de que, poxa, aquilo lá também é uma família, olha, eles lá também é uma família. A gente teve que lidar com coisas do tipo assim, tipo, mas quem é a mãe? Né? Tipo, não, pera. Mãe e pai é função, então nós dois cumprimos a função de maternar, de cuidar, de dar carinho, fazer cafuné, colo, né, de nutrir, que são atributos da função materna. Nós fazemos isso todos os dias. O Marquinhos e o Vitor recebem colo, carinho, cuidado, afeto todos os dias. E nós também somos pais. Por quê? Porque nós cumprimos a função paterna de orientar, direcionar, né? De tutelar, né? A função paterna é aquela assim, né? Tem a mudinha que está crescendo torta, né? E aí tem aquele pauzinho do lado aqui para endireitar, né? Então, a função paterna é a função que orienta, e nós fazemos isso todos os dias, né? Então não tem essa coisa, sabe? Quem é a mãe? Nós somos a mãe, né? Ah, mas vocês não são mulheres, mas precisa ser para ser mãe, né? Então assim, tem a questão de nós não conseguimos gerar biologicamente. Claro, obviamente que não. Né? Houve até um tempo atrás, né, que pessoas do mesmo sexo não reproduzem, não teve um tempo atrás isso, tem, tal, né? uma coisa tão desagradável. Mas é claro que a gente sabe disso, né? Mas quando a gente entende que família é lugar de afeto e pertencimento, entender e compreender, ter a consciência disso, já quebra um monte de coisa, um monte de questionamento, né? E como que vai ser? Será que esse menino vai sentir falta de uma mãe, de uma figura feminina? Mas é claro que não. Na minha família, na família do Sandro, tem muitas mulheres. E o Marquinho e o Vitor convivem com todas. Não vai sentir falta, né? Então, quebrar um pouco esses preconceitos e abrir a mente e o coração para aceitar que existe sim e dá certo, sabe? Que lindo! E vocês, como estão hoje com eles? Os meninos se dão bem? Vocês se dão bem com eles? Então, os meninos tem dias e dias. Eles, é aquela coisa de irmão, né? Tipo, briga, mas não sai de perto um do outro, né? O Marquinhos foi difícil no começo, porque ele ficou com muitos ciúmes. Embora ele tenha sinalizado que ele queria, mas na hora que chegou e tava ali mesmo, ele falou, opa, tô perdendo meu espaço. Então foi complicado no começo. Foi muito delicado. Foi assim, muita conversa. Mas não, muita conversa em momentos densos. Sabe quando você percebe que o adolescente ele não tá conseguindo lidar? Né? Então assim, ora entrava o Sandro sozinho, ora eu numa outra parte, ora nós dois. Porque o Marquinho, ele mexeu com ele. A hora que ele percebeu que o Vitor chegou para ficar e que o Vitor estava no nosso colo, recebendo cafuné, carinho, né? Atenção. Né? Então... Mas daí a gente tentou abrir, né, a cabeça do Marquinhos e falar, filho, você participou de tudo isso. Você adotou o Vitor junto com a gente. Exatamente. Você não foi enganado em momento nenhum.
né? Você participou junto com a gente. Você tá nessa junto com a gente. Depois muita conversa, muito trabalho. Daí hoje, né, normalizou e hoje eles brigam como irmãos, sabe? Como irmãos. Que é gostoso, né? Isso, a criança brincar com a criança, essa atividade é diferente, né? Sim. Gente, foi isso. Fiquei muito feliz com a participação de vocês terem vindo aqui contar um pouco da intimidade de vocês, do dia a dia, como que vocês conseguiram, a história de vocês. Eu acho que vai inspirar muitas pessoas e motivar as pessoas a fazerem adoção, independente do sexo, se é um casal, até mesmo solo, como vocês apontaram hoje que é possível. Eu não sabia. Achei muito, muito instrutivo. Espero que esse podcast ajude a muitas pessoas quebrarem essa barreira de ver os casais homoafetivos. Vocês têm algum recado final aí que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas? Então, essa questão, né, do casal homoafetivo, a vara da infância, ela e o que é do adolescente, o ECA, né? O ECA, ele preconiza que uma criança poder ser adotada por um casal, esse casal tem que estar ou em união afetiva ou em união civil. E a partir do momento que o casamento homossexual, né, foi autorizado em 2011, então automaticamente ele já entrou no ECA. Então nunca teve essa distinção. Se um casal, pode adotar. Então, como o casal homoafetivo passou a ser legalmente, né, então também automaticamente já foi pro ECA também. E assim, eu acho que se eu pudesse deixar um recado, uma mensagem final, assim, eu deixaria uma mensagem de encorajamento para quem já sente a necessidade de ser pai, de ser mãe há muito tempo e tem medo, né? Então eu penso assim, se você já sente a necessidade, já sente o desejo, né, de ser pai, de ser mãe, você já é pai e mãe. Então assim, ir ao encontro do processo de adoção, você vai ao encontro de pessoas que vão acolher você. Nós somos muito bem acolhidos aqui no Fórum de Avaré, a equipe técnica foi muito carinhosa, maravilhosa, e eu acredito que não vai ser diferente em outros lugares também, sabe? Então assim, a gente incentiva, assim, que a pessoa vai ao encontro desse desejo. Que a pessoa pense a respeito. Eu já conversei com pessoas que, eu tô querendo ter um filho e tal. Mas você já pensou em adotar? Eu nunca pensei nisso. Sabe, pensar na adoção, porque tem muitas crianças precisando de um lar aí, né? Junta com a sua vontade, né? A fome com a vontade de comer, né? de comer. E vão atrás, pensem a respeito de adotar uma criança. Sei que ela acaba pensando de ter um filho biológico, mas só passa pela cabeça. Imagine a situação só. É isso. É isso, gente. Muito obrigado por toparem o convite, por contarem essa história que é tão importante, né? A história de vocês é linda, é muito corajosa, né? Então, continuem sendo felizes, né? Vocês acabaram inspirando muitas pessoas hoje, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, viu? Por compartilharem conosco. A gente que agradece. Gente, se você ouviu o nosso podcast até agora ou assistiu no YouTube, se inscreva no nosso canal, só clicar em inscrever-se. E é isso, está disponível no YouTube, no Spotify na íntegra, no Instagram a gente posta os cortes. E eu só tenho a agradecer também aos novos patrocinadores que estão nos apoiando com esse projeto, no qual a gente consegue viabilizar os programas. Nosso parceiro de hoje foi a Realiza Veículos. A Realiza Veículos é uma empresa nova aqui na cidade, do meu amigo Jefferson, um cara batalhador, era vendedor na Remax, abriu sua garagem em meia pandemia, com um número de vendas incríveis, e hoje ele já tem a sua segunda loja e está apoiando o Dream Podcast. Então, muito obrigado ao Jefferson, ao André, um abraço para o Thiago também, da Realiza Veículos. Gente, gratidão, obrigado a todas as pessoas que nos apoiam. É isso, até o próximo programa.